Bem-vindos a mais um episódio do podcast GPEncast Raio-X da História. Estou aqui hoje com a minha companheira de bancada, professora Socorro. Olá, boa tarde. Boa noite, boa madrugada. Bom tudo. E hoje contamos com duas presenças muito significativas para mim. Deixa bem claro isso, porque são duas pessoas que eu admiro bastante na questão de trabalho, na questão de como enxergam o mundo, que é o professor Antônio Salles. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E o professor Antônio Salles, ele é professor aqui do mestrado e trabalha também no curso de medicina. Certo, professor? Certo. E a professora Luciana Paz. Conheço a Luciana Paz há um bom tempo. Verdade. Desde o tempo do curso de biologia. Professora da pós-graduação do Estrito Senso, mestrado em ciência e também da medicina, né, Lu? Isso mesmo, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E hoje nós vamos bater um papo sobre o que vocês quiserem conversar conosco. Essa aqui é a parte mais legal. Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem, fizessem assim uma micro Wikipedia de vocês. Pode misturar um pouco do currículo Lattes com o currículo da vida, Currículo né? da vida, muito legal. Porque conversam muito bem. Isso diz um pouco sobre o outro, né? De quem são vocês e como vocês estão chegando aqui hoje para conversar com a gente. Legal. Professor, quer começar? Pode falar, pode começar. Bom, vou começar então, já que chama o Raio-X da História, né? A gente está no Raio-X da História. Falar da minha chegada aqui na Uniderp, então em Campo Grande, vindo do estado de São Paulo, Sou bióloga, né? Me formei, sou de lá, fiz a graduação lá, o mestrado. E o doutorado eu fiz já morando em Campo Grande, mas lá em São Paulo, porque ainda não tinha na minha área, né? Na área da biologia, especificamente na área da zoologia. Vim para a Uniderp a convite na época do professor Pedro Chaves, por conta da abertura do mestrado aqui em Campo Grande, e o professor Sabino, que foi professor aqui da Uniderp, foi convidado, era meu marido, né? Continua sendo, e veio a convite dele e eu vim junto, tinha recém terminado o mestrado e vim como pesquisadora da instituição. Isso em que ano, mais ou menos, professora? Isso foi no ano de 2001, né? E, na sequência, eu comecei a dar aula então, no curso de agronomia, no curso de ciências biológicas, depois passei para a coordenação do curso, foi quando conheci o professor Eli Everson, que foi professor da biologia também durante muito tempo, então a gente trabalhou bastante lá, foi muito bacana. E quando foi no ano de 2016, eu fui convidada então a vir para o curso de medicina, né, para trabalhar justamente com a questão da pesquisa, né, para trabalhar justamente nas habilidades gerais, com a produção dos artigos, os TCCs na época, agora TCMs. Mas nesse meio de caminho aí, entre biologia e curso de medicina, ocupei um tempo a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação aqui da Uniderp, né, onde eu trabalhei bastante também com a coordenação dos programas de pós-graduação em Estrito Senso, Lato Senso, então bastante sempre envolvida com a produção de ciência, né, com a produção de conhecimento científico. E nessa ocasião também, antes de trabalhar no curso de medicina, conheci muitos alunos e professores do curso, já que já eram professores do curso, porque a gente tinha muita parceria com a iniciação científica com os alunos da medicina. Então foi uma época em que nós tínhamos alunos da medicina viajando para o exterior, inclusive, né, fazendo os programas de intercâmbio, que foi muito bacana. Foi a época do programa Ciências Sem Fronteiras também, então a gente teve muito movimento, né, nesse sentido na universidade. Enfim, e chegando aqui, então, na medicina, né, em 2016, foi um momento muito bacana, porque é um curso em que a gente tem, de fato, um incentivo grande para a produção de ciência, né? Eu acho que é um destaque dentro dos cursos de medicina e dentro dos cursos de graduação de uma forma geral, porque há esse incentivo para a produção da ciência, há um aprendizado em cima disso, né? Há todo um trabalho de forma longitudinal aí ao longo dos anos mesmo, para que esses alunos, de fato, saibam, né, o que é fazer ciência, a importância que isso tem na carreira deles, e a gente tem tido resultados muito bacanas, né? Então, isso é muito legal. Incrível, obrigada. Bom, eu sou o professor Antônio Salles, eu sou licenciado em matemática, atualmente estudo também filosofia, e eu cheguei na Uniderp em 1994. Olha! Não era Uniderp, ainda era CESUP. Eu havia terminado a minha especialização e entreguei o currículo aqui e não fui chamado. Então, 2 anos se passaram e eu não fui chamado, perdi as esperanças. Mas eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação como
formador de professores. E um dia alguém apareceu lá, que é da Unidep, a coordenadora do curso de matemática, falando que iam ter um evento aqui, precisavam de alguém para ministrar um minicurso. E esse minicurso não seria pago. Seria, tudo bem, eu aceitei, me candidatei e vim ministrar o minicurso. E era um minicurso de 6 horas. E no meu minicurso, quem foi assistir foi o professor muito famoso na Unesp, Rui Madsen Barbosa. Famoso na matemática e na educação matemática, muito respeitado. Não deve estar vivo hoje, porque ele era já bem antigo naquela época. E ele estava assistindo o meu curso, o meu minicurso, junto com uma aluna da matemática. Matemática era um curso bem pequenininho, pouca gente. E então eles eram tratados com muito carinho, né? Também era a primeira turma. E ela estava assistindo o meu minicurso. Quando terminou o meu minicurso, na sexta-feira, o Rui Madsen levantou-se e disse assim: eu quero parabenizar você. Sua forma de propor um trabalho é diferente do que a gente costuma ver. E é a que eu defendo também. Na verdade, eu conhecia o trabalho dele, não conhecia pessoalmente, conhecia pelos livros que ele havia produzido, né? Aí, bom, passou. Quando foi à tarde, era o encerramento, a coordenadora disse assim: você está com as noites livres para o ano que vem? Falei: estou. Se você não quer trabalhar conosco, falei: posso trabalhar, sim, sem problema. Então, fim de janeiro, você traz os seus documentos aqui para a gente. Está bem. Mas não dei atenção. Falei: já 2 anos se passaram, ninguém me chamou. Eu não dei atenção para aquilo e fui para casa. E esqueci. No dia 2 ou 3 de fevereiro, apareceu um acadêmico de matemática, que era conhecido meu, apareceu lá em casa, queria falar comigo. Eu falei: olha, o senhor não vai dar aula na Unidep, estão esperando o senhor lá. Pediram para avisar que estão esperando o senhor lá para dar aula. Eu falei: é? Eu vou lá então, amanhã. Arrumei os documentos e corri aqui. O que foi? Eu falei: não, olha, uma série de coisas aconteceram e tal, não quis falar a verdade. Eu me esqueci. Eu não estava levando a sério porque eu achei que vocês não estavam levando a sério, né? Alguns equívocos de comunicação aí no meio do caminho. Aí entreguei, tá bom, então. Nossas aulas começam daqui a 10 dias ou 15 dias, não me lembro. E o senhor precisar de livro na biblioteca, já vamos lá pegar os livros. E eu precisava me dar uma disciplina que eu não tinha domínio. Eu tinha estudado essa disciplina na matemática, mas o professor só escrevia no quadro. Só escrevia, e a gente copiava e eu não sabia o que era. Nossa, até parece que fez exato, sabe? Eu estou me sentindo com um estranho no ninho aqui na eu falei: biológica logo e nas exatas, mas tudo bem. Logo essa disciplina, fiquei quieto. Fui na biblioteca vasculhar o que tinha. Encontrei um livrinho bem simples e que, quando eu olhei no livro, eu entendi. Nas primeiras páginas eu encontrei já o caminho. Falei: era isso que o professor estava falando e eu não sabia. E nem ele sabia, eu acho também, né? Falei: agora eu já sei, agora eu dou conta do recado. Aí fui, peguei a aula, trabalhei desde 1994 até 2008. Fiz o mestrado já trabalhando aqui. E em 2008 eu prestei concurso na Universidade Estadual. E fui aprovado e fui para lá. Mas continuei trabalhando aqui. Em 2006, aliás, eu prestei concurso, continuei trabalhando aqui. Só que também, nessa época, eu entrei no doutorado e sobrecarregou muito. Eu não estava dando conta mais. Pedi para reduzir minha carga horária aqui, eles preferiram me mandar embora. Me mandaram embora e eu fui trabalhar na Universidade Estadual. Acho que foi em 2015, né, que eu voltei aqui. Eu fui aposentado compulsoriamente. Nossos caminhos se cruzaram, né, professor? Porque eu não queria aposentar, né? Não queria admitir que eu já tinha chegado, que eu já estava com o prazo de validade vencido. E é uma coisa bem curiosa, viu? Eu fazia aniversário no dia 6 de junho. Faço até hoje, mas... E era um sábado. Na sexta-feira me ligaram da reitoria dizendo: segunda-feira, o senhor está proibido de entrar em sala de aula. O senhor não pode trabalhar mais como professor da UEMS. O senhor pode ir para casa e aguardar a aposentadoria. Eu havia terminado o meu prazo mesmo pela idade, né? Eu tinha 70 anos. Então, fui lá. Vim para casa, já estava mais ou menos preparado para isso. Aí fiquei pensando: o que eu vou fazer na vida? Eu não sei fazer outra coisa, né? Tinha muita vida para ser gasta ainda, né, professor? Eu não sei bordar, não sei fazer crochê, não sei fazer bolo, não bebo cerveja e não conto piada. Falei: o que eu faço na vida?
fiz um currículo e saí para entregar. Vim aqui na Uniderp. Cheguei para procurar pós-graduação, não sabia que tinha plano de mestrado. Disse, olha, vai lá falar na pró-reitoria, estão precisando de professor para o mestrado lá. Aí eu fui lá e entreguei a professora Luciana o currículo e comecei a participar de reuniões. E antes de sair a aposentadoria, eu já estava contratado aqui. E estou até hoje. Eu me lembro que o professor Salles veio perguntar se tinha oportunidade para ele dar aula na graduação. Falei, professor, na graduação eu não sei, mas nós estamos precisando muito de alguém aqui na pós-graduação. E foi assim, né, professor, Sim. que começou. Eu já era professor no mestrado na UEMS. Quando eu vi que eu ia cair fora mesmo, e não queria parar, eu entrei no mestrado lá. Me candidatei ao mestrado. E quando eu vi que não tinha jeito mesmo, eu falei que eu queria aposentar e continuar trabalhando no mestrado. A pró-reitora havia participado de algumas bancas comigo lá de seleção de mestrado, nós havíamos conversado, uma senhora muito distinta, que me conhecia daqui, ela era professora da Uniderp também, estava com proveito pró-reitora. Ela articulou para criar uma resolução que permitia ao aposentado trabalhar como docente sênior. E tinha fundamento numa resolução da CAPES, já existe a resolução da CAPES. Sim. Fundamentaram e criaram, eu fui o primeiro docente sênior da UEMS. Trabalhei por 7 anos como docente sênior lá, até 2022. Olha aí. Venceu de vez. Aí tive que sair porque sobrecarreguei aqui, né? Sim. Aí Mas daí final- foi uma escolha, né? Foi Não uma foi mais escolha. uma imposição, Não, né, da universidade. não foi. Tenho saudades, né? Uhum. Se houver tempo, ainda voltarei para lá. Eu gosto de lá também, gosto daqui. Eu gosto de todos os lugares que eu trabalhei. Olha, esse é privilégio, né? Todos os lugares. Não posso voltar em todos eles. Mas se eu pudesse, voltaria. E passaria tudo de novo. Os caminhos que eu trilhei. Que legal. Que apresentação, hein? Professor Everson, a gente está com a responsabilidade Uma aqui. boa Wikipedia, né? Eu vou puxar primeiro a questão do curso de biologia. Quando você chega aqui na Uniderp, o curso já existia? Já existia, o curso já existia. Não tinha vaga para professor na biologia na época, quando eu vim. Então, eu comecei uma disciplina no curso de agronomia, que era a disciplina de zoologia e parasitologia, né? A professora que era da disciplina estava de licença, ia sair de licença maternidade, e aí então me convidaram a assumir essa disciplina na agronomia. E foi muito bacana, fiquei muitos anos na agronomia com essa disciplina depois. Até que a professora que dava as disciplinas de zoologia na biologia também foi fazer o doutorado, se afastou para fazer o doutorado. E aí eu fui chamada para o lugar, né, para dar as aulas de zoologia. E aí eu fiquei ali no curso até o final, né? Até o final. E aí, para você ir para coordenação, foi pouco tempo? Foi, eu acho que quando eu entrei no curso de biologia para a coordenação, foram uns 4 anos, mais ou menos. Porque aí tivemos 2 outras professoras que foram coordenadoras na época, anteriormente, e depois saíram por N motivos, né? Passaram em concurso, foram assumir outras atividades. A professora Regina, que me antecedeu, era cedida pela secretaria, né? Ela estava afastada da Secretaria de Educação, depois ela retornou, assumiu o cargo dela, a função lá na Secretaria de Educação, e enfim, daí eu fiquei na coordenação do curso, né? Entendi. Entre sala de aula e pesquisa, assim, as duas paixões, elas são o mesmo tamanho? Como que é? Porque vocês ficaram em... Eu tinha muita vontade de aprender a pesquisar. Mas no tempo em que eu fiz licenciatura em matemática, ela era muito técnica. Nem metodologia científica eu tive, nem língua portuguesa. Nada de comunicação nenhuma. Era matemática pura mesmo e um pouco de ciências exatas, química, física, né? A gente é habilitado para dar aula de ciências. Então, quando eu fiz, eu não tive, quer dizer, eu não sabia o que era pesquisa, não tinha a mínima ideia do que seria uma pesquisa, mas tinha muita vontade. Quando eu entrei no mestrado, é que eu fui saber o que era uma pesquisa. Caminho das pedras, né? Fui aprender a pesquisar. Mas saí um pouco decepcionado porque não exigiram que eu produzisse nenhum artigo. Essa foi a minha grande dor no mestrado. Eu queria ter produzido um artigo. Eles pediam que a gente fizesse alguns trabalhos, algumas monografias, mas eu acho que o professor não lia. Tanto é que uma monografia dessa eu guardei. E agora, há pouco tempo, eu fui olhar, ela estava guardada, eu peguei essa monografia e percebi os erros que eu havia cometido
e que ninguém falou nada e me deu nota, né? Mas estava tão bem escrito, quer dizer, tinha erro de forma, mas o raciocínio estava correto, que eu transformei ela em um artigo e publiquei. Agora, o ano passado foi publicado esse trabalho, naquele tempo lá, do século passado. Né? Era um trabalho atemporal. Né? Eu fiz e publiquei esse trabalho. Então, a paixão, assim, por pesquisa, que era uma coisa que você já trazia, e a paixão por ensinar isso hoje para os alunos, né, que é a disciplina que você tem. Como que é isso para você? Lidar com a paixão e, ao mesmo tempo, tentar encantar os alunos também a se apaixonar, porque acho que é o nosso papel enquanto docente, né? Quando eu era professor de educação básica, eu, sem saber o que era pesquisa, já encantava meus alunos com pesquisa, certo? Tanto é que, um certo ano, dando aula para oitavo ano, naquele tempo, oitava série, né, hoje nono ano, eu disse para eles, está chegando o dia do professor. Eu vou exigir um presente de vocês. Mas eu não quero bolo, que eu não como bolo. A lista do senhor está ficando um pouquinho extensa, né? Está ficando, né? Sem cerveja, sem piada e sem bolo agora, professor Salles. Sem gordura, pelo jeito também. Toma, nem o cafezinho. Nem o cafezinho. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma ideia para vocês, e vocês vão fazer um desenho para mim. Um desenho geométrico, como presente para o professor. Eu peguei a ideia de função. Naquele tempo não tinha computador, não tinha nada. Função quadrática. Peguei o papel milimetrado e esbocei a função quadrática com quadrado para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Excluí os cruzamentos, o excesso, e ficou uma flor. Mostrei para eles, até que eu quero que vocês desenhem uma flor dessa para mim, como presente do professor. E eles desenharam. Fizeram aquele trabalho. Em cima de uma perspectiva de geometria. Você aproveitou o contexto da geometria para... geometria. E eles criaram aquele trabalho. Para mim, me trouxeram de presente no dia do professor. Foi muito gratificante. Né? Naquele tempo também não se falava em estatística em sala de aula do ensino fundamental. Mas eu dava estatística. Eu dava estatística. Procurei livros, pesquisei, comecei a dar estatística e comecei a dar curiosidades para eles fazerem com estatística no dia a dia. E posso falar mais uma curiosidade? Claro, fica à vontade, pode falar o que você quiser. Para os alunos, vocês trabalham em mercearia, uns trabalham, naquele tempo aluno podia trabalhar, tudo, né? Trabalham em mercearia, outros pegam ônibus, outros fazem isso. Vocês fazem o seguinte, vou dar alguns exemplos. Quem trabalha em mercearia, conte durante uma semana quantos pacotes de arroz foram vendidos em cada dia e monte um gráfico. Os pacotes de arroz vendidos. Quem trabalha, quem pega ônibus, ou acompanha a mãe, o pai até o ônibus, cada dia que chega no ponto de ônibus, conta quantas pessoas tem no ponto de ônibus durante uma semana. E faz um gráfico com isso. E uma coisa curiosa é que uma aluna fez um gráfico e eu perguntei do que, assim, dos palitos de fósforo que minha mãe gasta por dia para acender o fogão. Foi criativo. É a realidade dela. Sim, né? sim. Foi muito gratificante. Então, essas coisas eu já fazia naquela época, sabe? Mesmo sem saber que aquilo era uma iniciação à ciência, alguma coisa. Não tinha a mínima ideia. Mas eu tinha essas ideias e ia implementando elas. E quando eu entrei no mestrado, eu saí um pouco frustrado, porque eu não aprendi a escrever um artigo. Eu fiz a dissertação, mas ficava assim, aquela dissertação, como é que eu transformo isso num artigo? Eu fui aprender a fazer um artigo no doutorado. E hoje eu entro no mestrado, eu digo para os alunos, para você fazer prova não precisa vir no mestrado, você faz desde a educação básica até a educação superior, você faz prova. Para você fazer seminário não precisa vir no mestrado, você faz a vida inteira seminário. Para você fazer leitura, você faz a vida inteira. Se você não escrever um artigo, você não é mestre. Eu coloco isso na cabeça deles e luto para que eles produzam pelo menos um artigo. E dou toda a assistência para que eles produzam um artigo. Legal. E você, Lu, como que é para você? Eu acho que assim, para mim é bem, eu acho que eu posso dizer que são equivalentes aí as paixões, né, pela pesquisa e pela sala de aula, assim. Mas eu acho que uma história diferente realmente, né, porque a minha história na formação da universidade, na graduação, já começou com a pesquisa, né? Então,
no primeiro ano do curso de biologia, eu fui fazer iniciação científica, né? E eu sempre fui muito apaixonada pelo ambiente marinho, então fui fazer com animais marinhos, né? Que era o meu sonho e tal. E comecei a iniciação científica no primeiro ano da faculdade. Então, o meu orientador também era o primeiro aluno que ele estava orientando, então era tudo uma novidade. A gente começou ali, né, uma carreira juntos de aluno e orientando. E aí eu fiz os 4 anos da faculdade, eu trabalhei na pesquisa direto, né? Então, para mim, o laboratório, o mar, né, o campo, enfim, o ambiente natural sempre foi muito atraente, né? E quando eu fui fazer o mestrado, continuei com esse mesmo orientador, o professor Álvaro, a gente continuou junto na pesquisa, e sempre muito voltado ali para esse ambiente da pesquisa, sem pensar em sala de aula. Para não dizer em sala de aula, que eu não pensei, como eu fiz o bacharelado e a licenciatura em Ciências Biológicas, então a minha experiência ali com sala de aula tinha sido o estágio, né, da licenciatura, que tinha sido bacana, mas ao mesmo tempo uma experiência meio estranha, porque assim, era uma aluna de graduação, né, ali com seus 20 anos de idade, trabalhando com os alunos na escola, no ensino médio, com uma idade muito próxima, né, é uma experiência diferente, né, porque também você se impor ali no sentido assim, olha, eu estou aqui, eu tenho uma função, eu sou professora, estou em sala de aula, é uma experiência, é muito diferente, né, então aquilo de certa forma, eu falei, será que é isso mesmo que eu quero, mas ao mesmo tempo achei uma experiência bacana, né. Então minha experiência ali com sala de aula tinha sido ali no estágio da licenciatura. Quando eu vim para o Mato Grosso do Sul, antes de virmos para Campo Grande, nós ficamos 3 anos morando em Bonito, né? Então, saí de São Paulo, fui para Bonito, fomos para Bonito, e lá eu fui dar aula na escola pública, né? Em Bonito, porque eu falei, bom, eu preciso trabalhar, vou para a escola pública. E também foi uma experiência muito bacana, né? Muito diferente, porque uma cidade muito diferente da qual eu vinha, né? Que era São Paulo, de repente Bonito, com uma realidade completamente diferente. E foi um aprendizado enorme para mim, enorme em vários aspectos, não só como professora, mas também para lidar com as pessoas, né? Uma cidade que tem suas características peculiares ali, mas um ambiente maravilhoso também, né? Então que eu não podia deixar de pesquisar, né? Então aproveitava e fazia a pesquisa. Fome que você estava lá, né? Juntou a fome com a vontade de comer, né? Tudo. Mas eu confesso a vocês que eu tinha uma frustração. Era uma época também que a internet ainda não era o que temos hoje, né? Então era internet de escada, numa cidade do interior, ou seja, não funcionava de uma forma adequada, principalmente tinha que ligar durante a madrugada, tinha uns horários mais, né, assim, que funcionava melhor. Eu senti uma frustração no sentido da distância do mundo acadêmico, e isso foi um baque para mim, porque imagina, você vem de uma graduação o tempo inteiro ali conversando com as pessoas, discutindo ciência, etc, etc. Aí, de repente, você vai para uma cidade do interior que não tinha, na época, ainda nenhum curso superior, não tinha nada disso, não tinha oportunidade de discutir ali com as pessoas, e a forma de comunicação ainda... hoje em dia, se fosse isso, faz uma videochamada, conversa, papapá, é tranquilo, mas na época não tinha essa possibilidade. Então, esse baque para mim foi muito grande. Foi um período difícil, porque... a impressão que eu tinha, assim, puxa vida, o mundo está acontecendo na pesquisa e eu estou aqui meio que... escondida, né? Escondida, exatamente. Então, era um paraíso, mas era escondido, né? Exatamente, era o paraíso, mas era escondida. Exatamente isso. Hoje em dia a realidade é diferente, né? E foi por isso, um dos motivos de nós decidimos vir para Campo Grande. Falei, não, chega. Já deu, é lindo, maravilhoso, o ambiente natural é maravilhoso, mas eu preciso dialogar com as pessoas, preciso, né, estar no mundo acadêmico. E aí foi quando eu já estava fazendo doutorado, comecei o doutorado, estava morando em Bonito já, e aí terminei o doutorado, já estava em Campo Grande. Mas e aí, nesse momento em que eu vim para Campo Grande, que assim, então fui chamada para assumir as disciplinas na universidade, e que aí, além de dar as aulas, eu podia fazer a pesquisa, aí pronto. Aí, né? De novo, a fome com a vontade de comer. Aí tudo ficou perfeito. Porque aí, assim, mais. Eu saio, né? Assim, saio da loucura de São Paulo, que é uma loucura no sentido do dia a dia, né? Do trânsito, do tempo, de tudo isso, do desgaste, e vem para uma cidade que é uma delícia, que eu adoro, Campo Grande, com a possibilidade de trabalhar em sala de aula e também com a pesquisa. Então, foi fenomenal. E aí, ao assumir essas aulas na universidade, eu falei, opa, eu acho que eu gosto muito disso também, entendeu? Eu acho que eu gosto muito de estar com os alunos, dialogar, de ensinar, de, enfim, escutar, né? E aprender muito com eles também, que eu acho que assim, esse contato com
com o jovem, e o jovem, eu não digo jovem só de idade, não, mas é o jovem da mentalidade, de querer aprender, de querer, né? De aspirar, de sonhar, de aspirar. De precisar, talvez, daquele empurrãozinho. É, né? muito gostoso, né? É muito, assim, ficar sem é ruim, né? Então, hoje em dia, eu acho assim, é muito bacana fazer ciência, é muito bacana ensinar a fazer ciência, né? E mostrar, eu acho, que para as pessoas que a ciência não é algo inatingível ou algo muito difícil de ser feita, né? Aquela coisa inalcançável. Muito pelo contrário. E eu acho assim, muito o papel da ciência como divulgador realmente do conhecimento, assim, sabe? Como a gente conseguir fazer a divulgação científica a partir da pesquisa, né, realmente técnica, enfim, do ambiente acadêmico, mas como ela pode chegar na sociedade, né? Eu acho que esse papel o professor sabe fazer muito bem, de trazer o que sai de resultado ali do mundo científico para a sociedade, ensinar. Uma responsabilidade também, né, com o que você investiga, mas assim, o que produto também que você oferece para solucionar esses problemas do dia a dia, do cotidiano, para entender melhor. Perfeito. Se não solucionar, pelo menos uma compreensão maior da realidade que a gente está vivendo. Perfeito. Né? E eu acho que uma capacidade também assim de criticidade, né? De você ser capaz de, bom, então deixa eu olhar, e como que eu posso questionar isso? Isso está certo, mas eu faria diferente? Será que seria mais interessante ir por um outro caminho? Então, a gente conversa muito com os nossos alunos da medicina, né, professor, assim, provavelmente não é a maioria dos alunos no curso de graduação de medicina, por exemplo, que vai seguir uma carreira, vai fazer um mestrado, doutorado, vai para uma carreira acadêmica, né? Mas o fato de conseguir pegar um artigo, de ir para um congresso da sua área, conseguir discutir, conseguir questionar aquilo, conseguir, enfim, né, interpretar aqueles dados, ou entender se aquele artigo foi bem elaborado, foi bem escrito ou não. Afinal de contas, hoje em dia, fiz um artigo. O artigo não é difícil de se fazer um artigo, mas... Ainda mais hoje com a em dia. inteligência Não é? artificial, Hoje em né? dia a coisa ficou muito mais fácil. Não é? E a gente tem revistas e revistas, critérios de avaliação diferentes, então, às vezes, algumas publicou, né? Então, assim, o produzir um artigo não é um problema, né? O fazer um artigo, mas será que esse artigo é bacana? Foi bem feito? A pergunta foi bem elaborada, né? E a pessoa só entende isso se ele fizer. Exato. Porque a ciência se aprende fazendo. Pesquisar se aprende fazendo. Não se aprende por teoria. É uma coisa que eu fiquei curiosa agora, né? Perguntando para o professor Salles, quando a gente fala da pesquisa em si, a gente não tem muitas certezas das coisas. E agora o senhor ingressou na filosofia. Essa nova área do conhecimento, eu acho que eu aqui pensando, tá? Professora Socorro pensando. Instiga um pouco mais, talvez, a investigação, porque a gente não tem a certeza. A certeza, ela limita muito, né? Já a curiosidade e a pergunta, que para a pesquisa é tão importante, mas para a filosofia, eu acho que acaba dando um sentido maior, até do nosso lugar no mundo, da nossa existência, né? E para mim é muito significativo, porque a matemática me dá certezas, certo? E eu precisava sair muito dessas certezas. Sair um pouco das certezas, então entrei para a filosofia exatamente para sair um pouco dessas certezas. Estou achando muito interessante. E o meu contato com a área de saúde, ele começou o seguinte: quando eu aprendi a pesquisar, comecei a aprender a pesquisar, eu me empolguei tanto que eu trabalhava e publicava e levava os alunos, incentivava os alunos. Eu dei aula de metodologia científica lá em Nova Andradina e os alunos tinham que ler artigo na minha disciplina. E a gente discutia os artigos com ele durante a metodologia científica e tal. E aí, quando a UEMS começou a abrir mestrados, eles não tinham corpo técnico suficiente para mestrados. Então, eu fui convidado para dar aula em mestrados em Dourados, porque faltava descobrir o meu currículo e dizer: olha, você tem currículo, então você vai fazer para o nosso mestrado. Eu falei: mas eu não vou dar conta de ir lá. Eu disse: mas põe o nome. Depois a gente combina a sua viagem para cá. Aí, de repente, abriram outro mestrado na área de saúde. E lá estava o meu nome também. Aí disse assim: mas eu não sou da área da saúde. Assim, mas olha, põe o nome, você tem currículo, depois a gente vê o que faz. Então, as suas entradas no serviço são um pouco inusitadas, São. professor. Aí eu acabei dando aula no curso de formação de professor de matemática, lá em mestrado, e fui dar aula para ensino de saúde. Ensino de saúde. Que era para enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, até médicos faziam lá.
esse curso, mestrado. E eu estava lá, né, dando metodologia de pesquisa para esse pessoal. Eu não sabia o que falar com eles. Aí eles falaram aqui, ó, trabalha tal coisa então. Pensei, tá, dá para começar por aí. E comecei a trabalhar. Mas tinha que fazer uma avaliação. Eu não sabia que avaliação eu ia fazer. Então eu estava dando aula, né, e não sabia como é que eu ia fazer a avaliação com eles. Aí, num certo momento, eu em aula, tive um insight. Espera aí, eu tenho um autor chamado Zabala, que ele fala dos tipos de conteúdo. Eu vou inserir ele na próxima aula e vou fazer o desafio para eles. Na próxima aula, eu cheguei com o Zabala e apresentei para ele toda a proposta de Zabala. Se pela minha avaliação, vai ser um artigo baseado em Zabala. Vocês vão analisar uma cartilha, um folder, o que vocês quiserem avaliar. A perspectiva de Zabala. Pois não é que saiu um livro com isso? Olha. Tem na biblioteca aqui um livro que nós fizemos aí, reunimos os artigos produzidos. Alguns publicaram em revistas, os que não publicaram em revistas nós transformamos em livro, né, em um livro que saiu lá. E aí ninguém queria que eu saísse mais do mestrado, né? Mas eu estava sobrecarregado aqui no Uniderp também. Eu tive que sair de lá para ficar aqui. Aí eu estava dando aula na matemática aqui. Mas eu nem sabia que a matemática ia acabar. Estava contente lá, eu gosto da matemática também. Eu não sabia que ia acabar. Estava ali, de repente, um dia a professora Luciana que falou, olha, estou precisando de um professor de estatística lá na medicina. Você não quer ir para lá? Eu falei, eu vou. Que nós nos encontramos em momentos diferentes da vida, assim como ele e Everson. A gente se encontrou em momentos diferentes, né? Eu vou lá e queria que eu pegasse desde o primeiro semestre até o sexto semestre. Porém, eu não dou conta, eu não tenho tempo. Porém, eu não dou conta. Não tenho tempo, então não posso. Não, então é o seguinte, você pega do terceiro em diante e a gente coloca o do primeiro ao segundo. Ainda bem que você não deu conta, Salles. Aí perguntaram. Obrigado, Salles, por não ter dado conta. Aí perguntaram para mim assim, o senhor tem uma sugestão? Eu falei, eu tenho. Não precisa falar que não, porque eu citei, tá? Você está lá na minha frente. Citei o seu nome. Obrigado, Salles, mais uma vez. Então você recusou e ainda indicou ele. Então Indiquei por isso ele. que ele Everson veio para um físico Ah, e um e aí- matemático perdido na medicina, E né? foi muito legal isso, porque Achados, na verdade. quem veio não conversar perdido. comigo foi a professora Ana Cláudia, que nem está conosco mais, né, no curso. E eu falei, Adriana, não. né? Eu falei, professora, obrigado, agradeço o convite, mas eu não quero. Né? Ela falou, Everson, como assim, você não quer? Você vai trabalhar na medicina? Eu falei, professora, eu não tenho o menor perfil, eu quero ficar aqui. Isso foi em 2018, se eu não me engano. Foi 18, foi que eu entrei lá. 2018. E a gente estava no processo da construção do mestrado Foi. e eu queria muito entrar no mestrado e continuar. Eu falei, professora, obrigado. Eu falei, Everson, é o seguinte, eu vou marcar uma conversa com você, com o Rodrigo e com a Lucileia. Uhum. Aí, vamos ver como que é essa conversa e você decide. Falei, tudo bem. Aí, acho que até conversei com o Luciano, falei assim, você que tá lá, como que é? Everson, é um lugar legal pra trabalhar, tá, sim, tá bom. Aí fui lá, aí peguei bioestatística no primeiro semestre, que era a antiga matriz, né? Sim. E cá estou eu. Fazendo a história da medicina, Tá né? vendo? Que nem queria Loucura. entrar. Mas né? Tá aí vendo? eu acho que as coisas... Aí, A vida tem essas coisas, né? tem. Que a gente não sabe por que acontece às vezes, né? Se me perguntam se eu faria tudo de novo, eu digo, eu não sei, porque na realidade o que eu fui fazendo, eu fui fazendo. Eu não sei se a vida me colocaria no mesmo caminho outra vez. Eu não posso garantir isso, né? A probabilidade é muito pequena, né, professor? Mas ficar feliz com as escolhas, eu acho que isso que é a sensação de ter vivido, né? De ter aproveitado, de ter encarado, mesmo assim, com receio. E daí ver o caminho percorrido. Tem um ditado que fala que é legal você viver a vida com prazer, com alegria, porque quando você lembra, você tem uma alegria uma segunda vez. Então, assim, você viveu aquilo, sentiu alegria, e depois, ao recordar, você tem alegria. Então, uma vida com mais consciência. Eu chamo de lucidez, na verdade, para viver, né? E eu tenho uma característica, o seguinte, quando me oferece um trabalho, eu primeiro aceito, para depois perguntar o que eu vou fazer. Esse é o tipo do cara que não sabe dizer não. Isso. Primeiro eu aceito, mas é que gosta de desafio também, né? Depois eu pergunto o que é para fazer. Outra coisa, primeiro eu aceito e me proponho a trabalhar para depois perguntar quanto eu vou ganhar.
Não, o primeiro trabalho aqui na Uniderp foi um curso, um mini curso gratuito, né? Que o senhor veio e daí foi colocando a trajetória. Eu digo para os meus alunos, eu ganhei mais quando eu trabalhei de graça do que quando eu me candidatei para ganhar. Mas já que a gente está nesse papo de medicina, aí vocês dois fazem parte de um módulo longitudinal. A Luciana, inclusive, é coordenadora geral desse módulo longitudinal. E o Salles acompanha na hora que... Não, na hora que começa a pesquisa mesmo, você... Eu sou o gandula, né? Não é que você é o gandula. De forma alguma. É que você permeia do 3º, 4º, 5º até o 6º semestre, né? Você não chegou ainda só nos primeiros semestres, né? Mas do 3º até o 6º. Como que é trabalhar com esses jovens que chegam na medicina? Porque, assim, os cursos, geralmente, eles fazem o trabalho de conclusão de curso no último ano da graduação, né? Na medicina, não. Na medicina, a gente já começa a discutir a questão de ciência, a produção científica e o trabalho de conclusão de curso. Não apenas o trabalho, mas sim uma certa obrigação, entre aspas, da publicação de um artigo já no primeiro semestre, né? Começa a plantar. Como que é esse desafio para vocês? Eu sinto assim, a gente tem uma dificuldade, tá, nesse processo, não é simples porque, vamos pensar, o aluno que chega para fazer medicina, ele vem porque ele quer ser médico, o sonho da vida dele é ser médico, e não passa, na maior parte das vezes, mas começa a fazer pesquisa, né? Porque não, eu quero estudar o corpo humano, eu quero lidar com o paciente, eu quero ir para o hospital, eu quero ir para a unidade de saúde, não quero ficar lendo artigo científico, né? Então, eu acho que o primeiro desafio, eu estou generalizando, claro, isso, sim, né? Mas, assim, o primeiro desafio é mostrar que sim, na medicina, assim como dentre várias profissões, né? A ciência é muito importante, né? A ciência é importante para validação dos dados, para que, enfim, que os assuntos sejam discutidos, debatidos com comprovações ou não, né? Se não tem, por quê, mas podemos levantar alguma hipótese aqui em cima dessa situação, de algo que foi observado, que é o que a gente vê muito nos estudos de caso, né? Às vezes o médico está trabalhando, ele se depara numa situação que ele não imaginava lidar com. Puxa, isso aqui é uma situação muito rara, isso aqui é uma... Posso fazer um relato de caso a respeito desse assunto, né? Então, eu acho que ser apresentado esse mundo para os alunos, no início, é difícil. Puxa, mas é mais um cenário, além das tutorias, além do PNESC, além, né, do HM, além de tudo isso, eu tenho que ainda ficar lendo artigo, pensando em projeto de pesquisa, ai meu Deus, objetivos, né, definir verbos de objetivo, mas por que, né, um verbo é diferente do outro, ai meu Deus, lá vem o professor Salles falar que tem que mudar o verbo, lá vem a professora Luciana falar que a metodologia não está adequada ao objetivo, enfim, né, é um desafio, não é fácil não, de forma alguma. Ao mesmo tempo, eu acho que para muitos é uma descoberta também ao longo de passar o semestre. Puxa, isso aqui de certa forma é interessante. Puxa, eu fui num congresso e apresentei um trabalho resultante do meu projeto de pesquisa. Puxa, eu conheci tanta gente naquele lugar que está trabalhando com algo parecido com o que eu trabalho. Parece que os horizontes, né? O horizonte ele se abre, ele se expande. Então, eu acho que esse descortinar, assim, essa coisa, puxa, a ciência é muito mais do que eu fazer o projeto do HG, né? Argumentar numa tutoria, por exemplo, ou num TBL, de trazer eu falo uma segurança, uma credibilidade, eu acho que é isso, né? Então, quando ele entende o porquê das coisas, por que tem aquela ordem, eu acredito que isso agrega muito sentido, porque a gente, quando aprende, a gente quer um sentido para aquilo. E na nossa sociedade um pouco utilitarista, a gente quer saber até para que serve aquilo no meu dia a dia, né? Onde que eu aplico? E não só a sociedade, né, Socorro? Hoje em dia eu vejo que a ciência também está muito utilitarista, né? Então, de repente, essa reflexão que você chamou para a conversa quando se dirigiu ao Salles é interessante, né? Porque se a gente para pensar, desculpa te cortar, mas é que você deu um gancho certinho. Se você só faz a ciência por produzir ciência também, sem refletir naquilo, porque muitas vezes aquilo que você está produzindo diz muito a respeito da maneira que você enxerga o mundo. Né? Tá pautado nas suas bases ideológicas, metodológicas, éticas, entendeu? E hoje, muitas vezes assim, você vê, principalmente essa questão da corrida do Lattes, né? Essa corrida que você tem que publicar. E as coisas começam a tomar rumos assim que você não para nem para responder. Mas será que é isso? Processo, né?
Mas desculpa, só falar. Não, eu acho que esse olhar que hoje em dia também a gente foi amadurecendo ao longo do processo, e agora com o CETESC, né, a mudança de habilidades gerais para o CETESC na matriz nova, esse olhar mais especial para a extensão também, que eu acho que é fundamental num curso, né? Então, a gente justamente amarrar, entender que a pergunta de pesquisa, ela pode, no nosso caso, ela deve estar relacionada com alguma dor da nossa sociedade, né? Com algum problema. Então, de que forma que o acadêmico pode contribuir, né, para a sociedade, para o ambiente que ele vive, que é um ambiente que ele está, né? Então, a gente está falando de Campo Grande, então, para os nossos espaços vinculados à área da saúde, de que forma a universidade, o acadêmico pode contribuir para isso. Então, acho que a partir do momento que ele consegue perceber que, puxa vida, olha como eu estou contribuindo com a minha pesquisa, né, para a sociedade a qual pertenço nesse momento, aqui estou, né? É uma satisfação muito gostosa, né? E também a contribuição dele como pessoa para a ciência, para a sociedade, traz aí uma certa tranquilidade para a pessoa, traz um bem-estar, não é? Isso, claro. Acho que faz bem, né? Dá aquela massageada. Né? Mas a academia, muitas vezes, eu acho que ela ficou um pouco, ela meio que sentou num pedestal, assim, né? E ficou, acho que, distante da realidade das pessoas. Sim. Acho que é uma crítica que a gente pode fazer com todos. Claro. Eu me incluo também nisso, né? De fazer as coisas mais para você ou ter uma nota ou melhorar o Lattes, como você falou, e sem uma preocupação com o fim, né? De que forma que aquilo realmente aproxima, agrega pessoas, melhora o entendimento da minha realidade, da realidade de outra pessoa, traz vida para aquele processo de trabalho, para o cotidiano em saúde. Então, eu acho que esse convite da gente aproximar um pouco mais a pesquisa, a academia, para a gente sair de um lugar até de soberba, eu diria, né? Usando a palavra forte, mas aquela coisa assim, o que a academia está fazendo? Está pesquisando ali, eu estou com a necessidade aqui, às vezes não chega para mim. E ela não é humilde o suficiente para chegar assim, pode ser uma coisa simples a pesquisa, e talvez eu acho que é uma coisa tão assim inatingível, muito rebuscada, né? Então eu acho que simplificar para aproximar. A academia, a extensão acho que faz isso, né? Aproximar a universidade da necessidade de onde as pessoas mais precisam. Exatamente. Né? Eu acho que é um bom caminho. A extensão permite que a pessoa vá lá e veja o que está acontecendo, né? E a partir dali ela cria o seu problema de pesquisa. E depois volta para trazer o retorno. Foi esse o motivo que a gente montou esse podcast. É a jornada do herói, né? A gente montou esse podcast para mostrar para a sociedade o que a gente vem fazendo também. Porque muitas vezes fica tão trancado dentro dos muros da universidade, né? Dentro das salas de aula, dos programas, dos cursos, e as pessoas não sabem o que a gente faz, né? Eu acho que esse marco do registro, né, de você deixar gravado, né, e o podcast, isso daí é bem isso, vai ficar gravado na história, de que essas pessoas existem, né, existiram, contribuíram, deixaram o seu legado, e o que a gente tem hoje, usufrui, é fruto de muita gente que contribuiu, né? Então, eu, assim, admiro muito o projeto, né? Estou aqui fazendo parte porque eu acreditei na proposta de que registrar e olhar para a história, para a gente aprender também com ela, mas principalmente no sentido de agradecimento, né? De que como que as pessoas chegam, se juntam, pensam, idealizam, sonham também. Erram. E como erram. E como que a gente aprende, né? Essa geração que está chegando, né? Como que eles percebem tudo isso? Olha, não saiu do nada, né? A gente vai fazer 25 anos de curso de medicina. E uma coisa interessante é que eu também fui o primeiro a trazer para a medicina a pesquisa qualitativa. Comecei, né? Fazer pesquisa qualitativa. E a pesquisa qualitativa, ela tem essa nuance, tem essa sensibilidade de saber o que a pessoa sente. Não o que aconteceu, mas o que aquilo significa para a pessoa. O quanto aquilo afetou a pessoa, né? O nosso grupo ele só trabalha com abordagem qualitativa. Não tem nada quantitativo no nosso grupo. Desde 2020. Essa eu acho que foi também uma mudança, né, que foi feita ao longo do processo. Não que agora só haja pesquisa qualitativa, né? Não é isso. Porque mas a gente não tinha, a gente conseguiu observar muito mais as pesquisas qualitativas na área da psicologia, por exemplo. Tanto é que os primeiros trabalhos, lembra, professora? A gente ia buscar nas revistas da psicologia, né? Porque na área da medicina não tinha muito trabalho na área com abordagem qualitativa, né? Teve um período que foi muito experimental também, né? Tinha alguns grupos bem marcantes aqui que trabalhavam com experimentos. Com animais. Aí não tem como você fazer análise qualitativa. Não tem. E quando junta a quali e quanti, mas hoje tem um jeito de você mensurar a qualitativa também, que dá o respaldo
né, científico, não para generalização, mas para você conseguir entender aquele fenômeno de uma outra perspectiva e, de repente, se inspirar para reproduzir, porque eu acho que é isso que o método científico ele faz também. Então, todos os métodos, ele vai ter que ajudar a gente a falar assim, será que se eu usar esse daqui que foi usado lá, não vai ser a mesma realidade, mas qual que vai ser a minha percepção, Isso né? é ciência, né? Isso é ciência. Eu vejo assim também, claro que a gente precisa mostrar para o aluno, e eles, né, e eles vêm muito em busca, eles sabem que, por exemplo, uma produção científica, um artigo publicado, isso na carreira dele, no currículo dele vai ser importante. Ele sabe que na prova de residência, isso vai contar pontos para ele. Então, às vezes, eles começam com aquela assim, tá bom, vou fazer porque isso vai ser importante na hora. Aí depois fala assim, eu acho que eu gostei disso aqui. Tem uns que não, falam, não quero fazer isso aqui não. Muito percalço. Isso de ponto lá muito percalço na vida, né? Tem que submeter plataforma Brasil, comitê de ética, um monte de problema, etc e tal. Mas depois entende, né, que aquilo foi bacana e chega lá na frente depois, numa residência, numa pós-graduação, para puxa vida. E outra, né, assim, olha a bagagem que já vem de aprendizado, né? A gente conhece tantas pessoas que às vezes chegam numa pós-graduação, mestrado, doutorado, e às vezes não tiveram a experiência e a bagagem que os nossos alunos saem no curso de medicina sabendo fazer, né? Olha, eu sei fazer um projeto, eu sei submeter para um comitê de ética, eu sei os passos, né? Eu sei o passo a passo da pesquisa, né? Então, acho que isso abre muitas portas e caminhos para eles depois. E tem muitos alunos que têm interesse em pesquisar. Sim. Não são todos, é claro, mas tem. E tem alguns que até se aventuram a insistir, né? Tem uma menina aí que acho que está no 6º semestre agora. Esse semestre passado ela chegou para mim e disse assim, professor, daqui a um mês termina o prazo para submeter um artigo ou um resumo expandido para um pôster num evento lá em São Paulo. O senhor teria como me orientar a preparar isso? Eu falei, mas com um mês? O que nós fazemos com um mês? Se não sei, professor, o senhor não tem uma ideia, não? Eu falei, olha, vamos dar uma pensada, você me pergunta na próxima aula, se eu tiver uma ideia eu te dou. Próxima aula eu falei para ela, você tem acesso aí a um folder que fala sobre um mês temático, alguma coisa? Eu tenho um que fala sobre o papel da mulher na ciência. Eu falei, vamos fazer uma análise desse folder? E você vai mostrar lá o papel da mulher na ciência, na medicina e tal. E ela falou, vamos fazer. Aí fizemos. E ela foi apresentar em São Paulo e voltou toda feliz da vida, né, e mandou o certificado para mim, né, como orientador do trabalho dela. São experiências únicas, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. É legal, assim, o nosso alcance vai desde acadêmicos, pessoas que não estão ainda nesse mundo acadêmico, saíram. Então, alguns termos é bom a gente dar uma definida, assim, para que possamos mostrar o nosso entendimento a respeito desse conceito. Perfeito. Pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, de uma maneira bem superficial, assim, como a gente poderia definir a qualitativa, a quantitativa? A quantitativa tem um fundamento no positivismo, que leva em conta... O positivismo também, conforme explicar o positivismo. É uma corrente filosófica fundada por Augusto Comte, aquele francês, né, que tem um certo predomínio aqui no Brasil, e ele é importante, mas ele vê o ser humano como corpo, a máquina humana, certo? A doença afeta o corpo. Então é possível você quantificar o quanto do fígado foi afetado, né, quantas pessoas foram afetadas pelo fenômeno e assim por diante. A pesquisa qualitativa ela é mais um viés fenomenológico. Ela leva em conta mais o sentimento da pessoa, o que a pessoa sofre com aquilo que ela está. Então não importa quantas pessoas estão doentes, importa o que cada doente está sentindo, a dor que ele sente. Isso no campo da saúde, né? Campo da saúde. Porque quando a gente vai para a parte de educação, a gente pode trabalhar com outras variáveis, né? Por exemplo, a satisfação, a aprendizagem. Certo, exatamente. É que nós estamos falando da medicina, né? No campo da educação, se de repente uma ferramenta que foi aplicada com aqueles alunos, se aquilo ajudou no processo de aprendizagem daquele conteúdo, né? Daquela abordagem com índices quantitativos, né? Isso, né? Então, eu acho que a percepção, né? Que esse aluno, que essa pessoa que está passando por esse processo, ele está sendo avaliado nesse sentido de
de sentimentos, ou de Sim. ganhos, ou perdas, enfim, né? De que forma essa pessoa percebe uma mudança nesse sentido qualitativo. Claro que a gente pode aplicar o quali para várias áreas, aqui a gente está falando da medicina mais especificamente, né? Mas na área da educação como um todo, a gente pode, e tem sido cada vez mais utilizado, inclusive. Inclusive, assim, só para, acho que fechar esse tópico, assim, nesse sentido, a gente tem uma parceria que é bem bacana, atual, né, professor, do projeto com a Secretaria de Educação, então o curso de medicina com a Secretaria de Educação, em que a gente vai fazer um trabalho, estamos no processo de fazer um trabalho agora de um assunto muito atual, né, que é o uso dos dispositivos dos cigarros eletrônicos, junto com a Secretaria, nas escolas do estado inteiro, do Mato Grosso do Sul. Né? Então, a gente está fazendo uma pesquisa junto com os alunos responsáveis por esses alunos, os pais e responsáveis, e os professores das escolas públicas do estado do Mato Grosso do Sul a respeito do uso de cigarros eletrônicos. Né? Então, é uma parceria da área da educação com o curso de medicina. E a intersetorialidade, né? Porque quando a gente fala de saúde, também a gente está falando disso, né? Não é um aspecto, mas esse completo bem-estar, mas esse completo desenvolvimento, talvez. E daí o que eu acho legal é que os alunos, quando você fala que você começou a dar aula na sua graduação, você tinha idade próxima dos alunos, que você tinha um papel ali de professora, eu fico imaginando esses alunos também se aproximando, mas eles têm os mesmos problemas, muitas vezes, que esses alunos têm da oferta, né, seja do álcool, do cigarro eletrônico. Então, licitamente falando, né, como que elas também causam mal para a saúde, de um ponto de vista assim, que depois fica difícil até de você voltar atrás, recuperar aí, né, uma saúde, e às vezes em pouco tempo, né, como que é danoso isso. E eles estudando para ajudar outras pessoas, eles acabam se ajudando no meio do caminho. Sim. Isso eu acho fantástico, né, quando a gente pega alguns temas. Bom. Eu quero fazer um gancho rapidamente, porque os dois também são professores do mestrado em ensino de ciência, né? Como que foi a construção desse mestrado em ensino de ciência aqui na Uniderp? Bom, quem fala melhor sobre isso é a professora Luciana, que ela que encabeçou o projeto, né? Eu ia só ajudando. Porque assim, porque eu chamei esse assunto, que nós temos uma professora que é do curso de medicina, né? Ou estava no curso de medicina, que é a professora Tânia, que faz parte do corpo docente, e tivemos 2 alunos no mestrado que são professores do curso de medicina. Sim. Não, 3 alunos. 3 alunos. 3 alunos, E existe essa parceria também? Como você acha que esses professores têm interesse em fazer um mestrado em ensino de ciência? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, assim, a conquista, né, vamos dizer, a aprovação do curso aqui do mestrado de ensino de ciência e matemática aqui da Uniderp, ele ocorreu de fato, a nossa primeira turma começou no ano de 2019, né, mas a concepção, a elaboração do projeto, né, do curso, começou muito antes, né, 2014, né, começaram os primeiros rascunhos a respeito do curso, e tínhamos e temos ainda, né, professores da Uniderp, do curso da professora Leda, a professora foi professora nesse período aí da concepção do projeto e no início do programa também, professora Tânia Salum, né, que está conosco até hoje no programa também, e outros professores que depois vieram. Hoje em dia a gente tem a professora Suzana também, que é da área da saúde também, né. Em paralelo, nós tínhamos um outro programa lá em São Paulo também, que é o Ensino de Ciências e Saúde, né, no qual eu participei também como docente, na Anhanguera de São Paulo, e que são programas muito próximos, né? Só que um tem o lado da matemática e o outro era muito mais para a saúde. Mas a gente começou a perceber que tinha uma afinidade muito grande, porque a partir do momento que a gente fala de ensino de ciências, a gente pode trazer muita área da saúde, no que tange, por exemplo, assuntos como letramento em saúde, que é tão importante, né? É fundamental. Encantada por esse tema. Eu também acho fantástico. Ou mesmo a produção de materiais didáticos para a área de saúde, né? Então, a professora Tânia, quando começou a orientar os alunos no mestrado, e que dentre eles nós tivemos professores do curso de medicina, trabalhar justamente por esse caminho, né? Ou pelo caminho da produção de material didático, né? O que a gente pode ajudar dentro do curso de medicina com a produção de novos materiais, ou com os processos de avaliação mesmo dentro do curso, que também são tema de pesquisa, né? A gente pesquisar formas e ferramentas de avaliação. Então, hoje em dia, o mestrado, ele é um mestrado que está dentro de uma área multidisciplinar da CAPES. Então, o que traz para a gente a possibilidade de
inúmeros profissionais cursando, o que traz uma riqueza muito grande, né? Porque você coloca o pedagogo com o médico, com o psicólogo, com, enfim, o engenheiro. Sai uma mescla ali, né? Um monte de coisa, um aprendizado muito grande, tanto para os professores quanto para os mestrandos, né? Para o grupo todo. Então, tem sido muito bacana. Então, mas o mestrado, mais do que tudo isso que nós falamos, ele tenta imprimir na pessoa um modo de vida, um modo de ver a educação, um modo de ver o ensino. E aí você, mudando o seu modo de ver, você aplica aquilo em qualquer área do conhecimento. Perfeito. Porque o interesse é mudar a concepção da pessoa sobre o ensino, a aprendizagem, né? E se consegue mudar essa concepção, qualquer lugar que ele for, ele faz adaptação. Nossa, eu mudei muito. Que ele também se muda, né? Sim. Se muda e começa também a oferecer mudança para o ambiente que ele está. É isso mesmo. Aí uma coisa está muito ligada. Eu lembro as minhas aulas antes de fazer o mestrado, no ensino médio, e minhas aulas depois de fazer o mestrado. É muita diferença. É muito diferente. Muito. E agora no campo da medicina, um trabalho que vocês assim, falam, nossa, esse trabalho valeu muito a pena. Assim, todos valem a pena, mas sempre tem aqueles que são destacam, olha, esse trabalho. Que ficou na memória, talvez, assim, né? Mereceria um quadro na sala. Olha. Poxa, isso acaba sendo perigoso a gente falar disso, né? Vai falar assim, puxa, por que não falou do meu grupo, né? Meu grupo. Não, o primeiro que vem na cabeça, fica tranquilo, ninguém vai cobrar depois, assim. Olha, eu vou ser, assim, talvez tendenciosa, porque não é porque o professor Salles está aqui do meu lado, não, mas eu admiro sempre os trabalhos que são orientados, os grupos orientados pelo professor Salles, em função, principalmente, da questão da pesquisa quali, né? Porque tem saído trabalhos com resultados maravilhosos, assim, lindos de se ver, lindos de se ler, né, professor? Os depoimentos, os relatos dos participantes da pesquisa, né? Então trazem para a gente assim, uma reflexão. E eu acho que para o acadêmico que fez a pesquisa, né, o grupo de pesquisadores, ali também, porque acho que é um momento de falar assim, puxa vida, nunca tinha parado. Nós tivemos um trabalho que eu acho que esse nem foi orientado do professor Salles, mas foi quali também, né, professor, que foi assim com a população, por exemplo, que está, população feminina, né, que tem filhos dentro de ambientes privados de liberdade, né. Isso. Então, foi lindo o trabalho. Né, o resultado desse trabalho, a forma como as pessoas que estão ali dentro veem, enxergam o fato de terem seus filhos e filhas dentro desse ambiente, como elas precisam lidar com essa situação, né, estando numa situação privada de liberdade, foi um trabalho muito bonito. E as acadêmicas, me lembro que isso foi bacana, porque as acadêmicas ficaram muito sensibilizadas com a realidade, com essa situação. Mas a gente está caminhando agora para o nosso final. E a gente tem algumas perguntas de saideira. Como eu gosto muito dessa temática, né? Vamos começar pelo livro, né? Certo. Um livro que vocês têm como xodó, né? Um livro que talvez indicaria para alguém. Né? Pode ser de pesquisa ou não, fiquem à vontade aqui. Você viu que a gente não colocou limite, né? Então, uma inspiração. Vamos lá? Um livro, um de cada vez. Tá. Um livro, professor? Mas não dá pra gente... É um bate-bola mesmo. Vai ser coisa rápida, jogo rápido. Bom, eu estou lendo atualmente um livro, A Coragem de Não Agradar. É na área da psicologia. Da Brené Brown? Não, é de dois japoneses. Nem me lembro, nem sei pronunciar o nome dos autores. Okay. É que a Brené Brown tem a coragem de ser imperfeita. Mas eu já estou metendo bedelho no livro alheio. Vai. Ele pega a linha de trabalho de um psicólogo alemão, que eu não sei pronunciar o nome, a gente lê em português Adler. Não sei como é que se pronuncia o nome dele. Em que ele fala, quer dizer, para ele não interessa como é que o problema chegou a você, como você está resolvendo o problema, como é que você está saindo do problema. Okay. É muito interessante esse livro. A Coragem de Não Agradar. Coragem de Não Agradar. Bom, eu adoro, né? Eu gosto muito de ler e eu sempre procuro ler, às vezes, coisas que não são relacionadas à minha profissão, à minha atuação. Então, eu acho que, assim, 2 livros mais marcantes, talvez,
todos os livros da Agatha Christie, por incrível que pareça, então me criaram tem muitas memórias boas, porque foram os primeiros investigativo, né? Exatamente. Exatamente. Mas é isso mesmo, acho que tem toda uma relação com isso. Então, assim, né, tinha uma coleção quando eu era criança, que era a coleção Vagalume, também, que eu li muito, li toda a coleção de livros, e tinha a Agatha Christie, que eu li bastante, e acho que me instigou muito essa questão da curiosidade, de investigar, de buscar as informações, né? E mais recentemente tem um livro que se chama Diorama, que é de uma autora brasileira, que foi uma indicação até do meu irmão, que é muito bacana também, porque ela reúne um pouquinho da biologia de taxidermia, com animais, etc e tal, mas assim, com uma solução de problemas emocionais e familiares da personagem, enfim, que eu recomendo bastante, chama Diorama. Legal. Bom, vocês já são hoje, desse podcast, conheci um pouquinho mais, eles já são minhas inspirações. Mas agora, qual seria a inspiração de vocês? De onde que tira aquele fôlego mais profundo, assim, para fazer as coisas? Bom, eu aprendi muito com o meu orientador de especialização, que foi o mesmo mestrado e doutorado. Aprendi muito com ele. Eu sou profundamente grato a ele por ter me ensinado. Ele era muito rigoroso. E até hoje ele é muito rigoroso, né? E ele foi muito rigoroso comigo, mas me ensinou. Eu tenho ele como inspiração. Legal. Eu acho que as minhas inspirações são familiares, assim, né? Meu pai foi minha grande inspiração pela área que eu escolhi. Meu pai era geólogo, então sempre estava no campo, sempre gostou muito do ambiente natural, então eu acho que essa inspiração pela profissão. Minha mãe como uma mulher batalhadora e que se redescobriu e que está aí descobrindo muitas coisas na vida, né, após o falecimento do meu pai, está vivendo, está se cuidando, está numa fase muito bacana da vida, né. E os filhos, né, que não tem jeito, a gente luta por eles, né, a gente batalha por eles, a gente olha e fala, não, eu preciso correr atrás, porque... E eu acho que somos inspirações para eles, né, Sim, acho também. que os filhos nos veem dessa forma também. Talvez algumas coisas, eles, assim como nós falamos, né? Isso aqui eu quero mudar, né? Isso aqui eu não vou ser igual a minha mãe, né? E meu pai, né? Vai ser muito bom. São projetos de vida diferentes, né? E eu tenho, por exemplo, 2 filhos, né? E a minha filha, às vezes, me dá alguns trabalhos. Que tipo de trabalho? Eu mando um artigo para ela ler, ela desmancha o artigo. É verdade. Ela desmonta o artigo. Ela é crítica, aprendeu com alguém, né? Exatamente. Uma comida... Eu sou muito seletivo com comida. Muito seletivo. E comida, quanto mais simples, para mim, melhor. Um prato que você gosta. Arroz, feijão e salada. Tá certo. Eu gosto de tudo, gente. Adoro comida, mas gosto muito de comida japonesa, de um sushi. Gosto muito de massa, gosto muito... Enfim, eu gosto muito de tudo. Eu não sou nada seletiva para a comida. Então, acho que se encontraram aí, né? Um seletivo e nada seletivo. Né? Um filme. Eu não assisto filme. Eu não tenho paciência para assistir filme. Só se for filme curto. 5 a 10 minutos. Passou disso, eu durmo. Curta-metragem. Mas não é... Micrometragem, né? Passou disso, eu durmo. Tá? Olha. A 7ª arte não é Não a é sua praia. Não é a minha praia. Uhum. Bom, eu sempre me desconfiei que eu tenho algo de anormal comigo, né? Ultimamente fiz o teste e eu sou autista. Então, eu tenho dificuldade com certas coisas. O filme não te prende. E eu tenho dificuldade para entender filme também. Uhum. Olha, eu acho que um filme que me marcou muito foi, na época, A Sociedade dos Poetas Mortos. Né? Esse filme, para mim, acho que foi o mais marcante, talvez. Mas eu gosto muito de filmes. Tá vendo que nós somos muito diferentes, sim, né? Sim. Mas trabalhamos muito bem juntos, né, professor? Um lugar. Somos bons parceiros de trabalho. Não, a gente consegue perceber a sintonia de vocês. Isso é muito bonito. E privilégio, né? Como você falou, assim, todos os lugares que você trabalhou, você gostou de ter trabalhado. Ah, não, e a companhia, eu acho que eu já falei para o professor Salles em outros momentos, assim, a admiração que eu tenho por ele. Então, assim, eu aprendo com o professor Salles diariamente. Assim, para mim é uma inspiração, né? E eu também gosto muito de trabalhar com a professora Luciana, tanto é que quando pede escolher alguém para ser parceiro de trabalho, eu indico ela. Um lugar para vocês. Um lugar que é... Nossa. Eu amo os ambientes naturais, né? Então eu gosto muito, mas eu gosto muito do mar. Então,
para mim, o mar me traz tranquilidade, me traz reflexão, me traz calmaria. A risada do Salles que é algo totalmente antagônico, né? Eu detesto praia. Mas a montanha ou a natureza não é o seu lugar? Não, a montanha eu gosto da montanha, gosto de teleférico, essas coisas eu gosto. E eu gosto, na realidade, de ver coisas que não tem no ambiente onde eu estou. Então, quando eu vou em algum lugar, eu vou ver alguma coisa que não tem aqui, né? Uma curiosidade. Uma curiosidade. Um sonho, gente. Ai, um sonho. E assim, eu acho que um sonho, o meu sonho talvez não seja bem delimitado, mas assim, eu sonho muito em conhecer novos lugares, eu sonho muito com viajar. Eu acho que conhecer novas pessoas, novas culturas, novos lugares, quanto mais eu puder fazer, tiver possibilidade de fazer isso na vida, eu acho que eu vou ficar bem feliz. Bom, nisso nós concordamos. Olha aí. Eu gosto de viajar. Gosto de viajar. O sonho seria esse, viajar Viajar, mais? conhecer o mundo. Uhum, ok. Um objetivo, assim, de vida, para a gente finalizar a nossa última bate-bola aqui. Meu objetivo de vida, deixar a morte para amanhã. Ok, hoje não é um bom dia para morrer, Não. vamos deixar para amanhã. Deixo para outro dia. Hoje não? Não. Eu quero, meu sonho, objetivo de vida é trabalhar até enquanto eu conseguir. O meu sonho de vida, e eu acho que ele é um sonho mesmo, eu não sei se ele é objetivo. Não é um objetivo, exatamente. Eu gostaria né? Eu gostaria que fosse um objetivo, mas eu acho que não é. É mais um sonho. Eu gostaria que a gente vivesse numa sociedade mais equilibrada, né? No sentido de oportunidades para as pessoas, né? Então, eu sei que eu tenho as minhas concepções a respeito disso, sei até onde posso fazer, mas me frustro muito por não conseguir atingir a todos, né? Então, eu gostaria de ter o objetivo de que a gente vivesse numa sociedade mais justa, mais assim, equilibrada no sentido das oportunidades, principalmente no sentido da educação. Eu acho que faria toda a diferença. Né? Ok. Bom, quero agradecer enormemente a presença. Você viu, Salles? A coisa saiu. O professor Salles falou assim, porque quem fez quem fez o convite foi a Ana. E quais são as perguntas que vocês vão fazer? Eu falei, Ana, fala para ele assistir um episódio, ou então fala que é uma conversa. Aí conversei com o professor Salles, né? Foi um prazer, Salles, recebê-lo aqui para esse bate-bola, para essa conversa que nós tivemos. Espero que você tenha gostado bastante de ter ficado conosco nesse tempo. As portas estão abertas. Para sair ou para voltar? Tanto para sair quanto para voltar. Para as duas. Professora Luciana, enorme prazer sempre estar com a sua companhia. Eu gosto muito. Também, você e eu fazemos bastante parceria, tá, professor Salles? Não é um privilégio só seu, então vamos deixar bem claro. Ontem mesmo encerramos uma das N parcerias que nós temos. E teremos. E teremos, claro. Exato. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Professora Socorro, a primeira vez que eu divido a bancada contigo. Muito obrigado. Que legal estar aqui. E assim, eu saio satisfeita, mas assim, contente. E vocês agora entraram para a história da medicina no grupo de estudos, então. Bacana. Né? Daqui da história da medicina. O podcast fica lá no YouTube. Acessem, compartilhem com a família. Eu acho que é isso, é uma honra também, um agradecimento, né? Por eles estarem aqui com a gente hoje, mas por fazer parte dessa história, né? Que a gente faz parte, mas que não acaba com a gente. Isso e mesmo. que a gente consiga ser essas pontes onde o aluno atravessa e para ele a gente acaba não existindo mais, mas ele consegue ser pontes para outras pessoas. Então, muito obrigada, né? O privilégio foi meu estar aqui. Sinto muito agradecido, né, por essa oportunidade. Não, é isso, gente. Eu também agradeço muito. É um privilégio, foi bacana. Eu nunca tinha participado de um podcast. Olha que legal. Então é uma oportunidade também, né? É a primeira vez, não é isso? Fica marcado, né? Marcado. E foi uma primeira vez muito boa, né? Então eu agradeço pela oportunidade. Vocês são pessoas também que admiro muito. Sou professora Socorro, professor Eli Everson. Espero que a gente possa continuar fazendo coisas, né, em conjunto. Eu acho que gostei do que você falou, Socorro. A gente passa pela vida do aluno, depois ele, né, passou, mas de alguma forma ele também vira ponte depois para outra pessoa, né? De alguma forma a gente vai construindo esse caminho aí na vida deles e eles também na nossa, né? Acho que isso que é bacana, legal. É uma marca que a gente deixa, né?
Espero que seja uma marca positiva, né? Também confio nisso. Espero. Então tá já. Bom, muito obrigado. Encerramos aqui mais um episódio do podcast. Até a próxima.